A aspirina, ácido acetil salicílico, é um analgésico anti-inflamatório muito utilizado no mundo inteiro, com atividade inibitória sobre a enzima que atua na síntese de moléculas responsáveis pela resposta inflamatória e agregação plaquetária. A reação entre a hidroxila fenólica do ácido salicílico com anidrido acético resulta na transferência de acetila e forma a ligação éster, originando o AAS, ácido acetil salicílico, e tendo como subproduto o ácido acético. Nesta experiência, nós vamos realizar a síntese e a recristalização da aspirina. Os materiais e reagentes estão mostrados no vídeo e na tabela. Eu pesei 5 gramas de ácido salicílico e transferi para o balão. Depois adicionei o anidrido acético, lavando o recipiente que tinha pesado o ácido salicílico e também adicionei ao mesmo balão. Adicionei também 2 gotas de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico funciona como um catalisador para a reação, e sua presença é apenas necessária em pequenas quantidades. Vamos falar um pouco agora sobre esta reação química. Essa reação é um exemplo de substituição acílica, que ocorre sobre um carbono carbonílico, resultando na substituição do grupo ligado à carbonila. Como vocês podem ver, um dos grupos acetil é substituído pelo ácido salicílico. Sai o grupo acetil e entra a hidroxila fenólica. Ocorre uma transformação na função química, que agora passa do anidrido para um éster, com a liberação de ácido acético, que é o grupo de saída. Transfere a acetila. No corpo humano também existem grupos que transferem a acila, no caso, a coenzima A, que se liga ao grupo acetil e se transforma na acetilcoenzima A, sendo a responsável pela entrada de carbono no ciclo de Krebs. Essa reação é catalisada por ácido. Em um primeiro momento, o H+ se liga a um dos oxigênios do anidrido acético, tanto faz porque ele é um anidrido simétrico, e introduz uma carga positiva sobre o anidrido acético. Essa carga positiva ela se encontra compartilhada entre o oxigênio e o carbono, conforme é possível ver nas estruturas de ressonância mostradas. Agora, este carbono é mais suscetível a receber par de elétrons de um nucleófilo, no caso, o ácido salicílico. O grupo hidroxila do ácido salicílico ataca o carbono carbonílico protonado e resulta no intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico libera o ácido acético e forma um novo intermediário. Esse novo intermediário libera um H+, que vai ser utilizado em outro ciclo catalítico e forma o ácido acetil salicílico, a aspirina. Isso que nós mostramos é um mecanismo de reação, uma descrição detalhada de todos os eventos que ocorrem durante a transformação química. Retornando à reação,
A cada pouco eu controlei a temperatura para que fique em torno dos 50 graus centígrados. Acima dessa temperatura, a solução pode ficar amarela, provavelmente por uma oxidação causada pelo ácido sulfúrico. Após alguns minutos de reação, observei que o ácido salicílico solubilizou completamente, o que é um indício que a reação está ocorrendo. Mas conforme vai avançando a produção da aspirina, se observa uma turbidez e formação de um precipitado na reação. Após meia hora de reação, vamos fazer um teste com cloreto férrico para ver se a hidroxila fenólica reagiu completamente, ou seja, se ocorreu a transformação completa do ácido salicílico no ácido acetil salicílico. Para isso, retirei uma alíquota da reação e transferi para um tubo de ensaio e adicionei algumas gotas de cloreto férrico. Como pode ver, a coloração permanece a mesma, uma cor alaranjada. Para efeito de comparação, vamos fazer esse mesmo teste com o ácido salicílico de origem. Agora a coloração fica roxa. O teste positivo pode resultar na cor que vai do verde até o roxo, enquanto que a permanência da cor laranja indica um teste negativo para a hidroxila fenólica. Com esse resultado, podemos tocar o procedimento para frente, porque a reação foi completa. O passo seguinte foi verter o conteúdo da reação em água gelada, cerca de 80 ml. A água gelada destrói o anidrido acético que não reagiu, transformando ele em ácido acético, e também provoca a precipitação do ácido acetil salicílico. A solução foi filtrada em um funil simples. O que nos interessa nesta reação é o precipitado, que é a aspirina, enquanto o filtrado é água e ácido acético. Esse material é o produto bruto da reação. E na química, quando desejamos um composto puro, normalmente fazemos um trabalho de purificação, uma recristalização, ou uma coluna cromatográfica, ou uma destilação. Nas aulas práticas de Química Orgânica Experimental, normalmente fazemos a recristalização na mesma aula. Eu decidi deixar o material secando durante a noite e fazer a recristalização no dia seguinte, o que me proporcionaria também calcular o rendimento da reação fornecendo o material bruto e depois calcular o rendimento da recristalização. Eu pesei o material formado e deu 5,09 gramas. O balanceamento da reação e que o ácido salicílico é o reagente limitante, o rendimento calculado foi de 79%, que é um rendimento regular. A partir da massa obtida na reação, eu separei um pouco para um teste que eventualmente tenha de fazer, 1 grama para recristalização em etanol e 4 gramas para recristalização em água etanol. Na recristalização em etanol, eu adicionei um pouco de etanol quente, o mínimo necessário para dissolver o 1 grama, e deixei esperando para observar a formação dos cristais. Na recristalização etanol-água, que é um exemplo de cristalização usando um solvente que ele é muito solúvel e outro que ele é insolúvel, eu primeiramente dissolvi a aspirina na menor quantidade de etanol a quente. Observei se ficou algum resíduo sólido. Não pude perceber nada, mas mesmo assim filtrei o material em um funil com algodão para reter qualquer partícula sólida de impureza que tivesse ficado na solução. O filtrado do etanol cai num becker com 50 ml de água aquecida a 60 graus. Se pode observar uma leve turvação
da solução. Aqueci a solução e essa turvação praticamente desapareceu. Retirei do aquecimento e deixei esfriando. Esse processo de resfriamento durou uns 40 minutos. Eu vou mostrar para vocês esses 40 minutos em uma velocidade muito maior para vocês não ficarem entediados aqui. A purificação por recristalização se deve ao fato que os cristais repetem em 3 dimensões a célula unitária. E quando novas moléculas migram da solução para o cristal, devem replicar a célula unitária. E moléculas diferentes não são capazes disso. Por isso, não entram no sistema cristalino. O primeiro passo é a nucleação, em que agregados são formados e muitas vezes se adicionam cristais puros ou se raspa o interior do recipiente para que partículas de vidro iniciem a nucleação. Em seguida, as moléculas da solução migram para formar o cristal. A recristalização usa o princípio que a solubilidade aumenta com a temperatura, válido na maioria dos casos. Na recristalização devem ser usados solventes ou misturas de solventes em que o soluto é solúvel a quente e insolúvel a frio. No fim, coloquei o becker em um banho de gelo para aumentar a cristalização. O material sólido foi filtrado a pressão reduzida. Deixei secando ao ar e levei à estufa. No fim, recolhi 3,09 gramas de produto da recristalização em etanol-água. O rendimento desta recristalização foi de 77%.